Olá, como foi a semana? Tá animado para ver coisas incríveis desse mundo maravilhoso que é o agronegócio? Então, se ajeite na cadeira e prepare-se para mais uma viagem inesquecível. Confira! Tudo sobre a criação de abelhas sem ferrão. Como plantar feijão vagem com sucesso. O crescimento da ILPF no estado de São Paulo. E aí, vamos plantar abóbora cabotiã? É bom negócio, viu? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A meliponicultura vem ganhando cada vez mais adeptos, pela facilidade do manejo das abelhas e a qualidade diferenciada do mel. Se você quer entrar nessa atividade, preste atenção aos ensinamentos desse especialista no assunto. Nativas do Brasil, as espécies mandaçaia e jataí são ótimas opções para quem deseja ingressar na meliponicultura. Mas você sabe por onde começar? Vamos conhecer! Em termos de benefício, ambas são boas em questão de polinização, né? A jataí às vezes um pouco até mais, porque são nas pequenas flores que ela consegue adentrar e fazer a polinização dela. Em termos de cuidados, manejos, a mandaçaia já é mais fácil, porque no caso da jataí, para fazer uma divisão é um pouco complicado, é muito sensível. Então eu, no caso, aconselho, se tiver que iniciar, através da mandaçaia. Que ali você consegue visualizar sem nenhum problema a rainha, a postura, que é a postura verde, postura madura, fazer divisões até mesmo por indução, por módulo, é bem mais fácil a mandaçaia. E até em questão, outra coisa que é mais fácil, a jataí já era difícil de você conseguir alimentar ela, porque chega uma época que tem pouca florada, pouca alimentação, então ela não tem costume de puxar alimento. A mandaçaia você já consegue dar um auxílio. E isso eu falo em questão, né, não só também centro rural como urbano. O meu caso é urbano e rural aqui também. Mas aqui elas encontram mais fácil a alimentação. Então a mandaçaia, o benefício é que ela é mais fácil de lidar com ela. Mais do que melhorar a produção de frutas nas propriedades, essas abelhas também atendem à demanda comercial de produtos como mel e própolis. Quem quer produzir o mel, qual das duas seriam as mais indicadas? Ambas, só que em termos assim, a jataí, uma boa colmeia em um ano, pode ser que, dependendo da colmeia, né, que tem alguns genótipos que ela é mais propícia para mel, outros para própolis. Em torno de 500 ml, talvez até 1 litro. A mandaçaia você já consegue 1,5 litro dela no ano, tendo uma boa florada, um bom pasto, né? Como escolher o lugar adequado com relação ao clima para evitar predadores, para ter uma boa alimentação delas? Olha, o lugar adequado seria mais ou menos isso daqui, né, na natureza. Apesar que o meu, que é centro urbano, hoje eu deixo lá justamente para as multiplicações, que fica mais fácil de eu multiplicar, acompanhar, tiver que intervir com alimento energético proteico, está mais fácil. Aqui na natureza ela encontra um pouco mais fácil, né? Então é mais ou menos dessa forma. Quais seriam as plantas assim que elas mais gostam? Olha, aqui mesmo, quando eu vim para cá conhecer o plantar em casa, era ali embaixo, manjericão, cosmos, é um ótimo alimento que todas vão com aquela florzinha laranja, encontra muito fácil, fruto do sabiá, melaleuca, erva baleeira, sabugueiro, tem diversos. E estamos plantando aqui em volta justamente para poder atender, né, a necessidade delas. Quem vai introduzir aí essa atividade na propriedade, quais são os cuidados de manejo, assim, qual a frequência? Porque a gente sabe que se ficar toda hora mexendo pode estressar elas também, né? Sim, porque vamos supor, tem pessoas que às vezes acham bonitinho e quer ficar ali abrindo o acetato toda hora, né? Não é bacana, porque ali está a rainha solta o feromônio e tá os comandos dela ali dentro. Então o máximo, se você tiver que abrir, só o necessário mesmo. Por isso que a gente procura colocar o acetato em cima, sem você ter que ficar abrindo a caixa sempre, né? Então ali por dentro dá para você ter uma pré-análise do que está acontecendo. Se você pudesse listar assim uma sequência de quais seriam os pontos para quem vai começar do zero, qual o primeiro passo? É definir o objetivo?
Ó, o primeiro passo, tem que saber realmente se gosta da meliponicultura, né? Porque no início, quando, no meu caso, via casos de relatos de pessoas que viam uma jataí ou uma mirim numa nidificação no muro e ir lá e arrancar. Isso já é crime, então não aconselho, né? Então se a pessoa quiser, ela vai atrás, primeiro tem que ir atrás dos órgãos competentes, fazer o seu devido cadastro, que até mesmo para instalar uma isca precisa ter uma autorização. Aí daí em diante ele vai seguir, tem bacana que eu mesmo terminei agora em dezembro um curso que é gratuito, EAD, durante 1 ano, ensina tudo sobre a meliponicultura. Sidney, aqui a gente está no primeiro passo para começar a atividade prática, né? Isso. Bom, vamos lá. Para confeccionar os ninhos iscas, né? O pessoal utiliza ninho provisório, assim. Uma garrafa PET de 2 litros, 3 litros, 500 ml, a pessoa pode optar. Eu aconselho 5 litros, 5, 7 litros. E te explicar o porquê. Porque aqui entra uma jataí e fica. Aqui pode ser que entre uma mandaguari, mas vai abandonar. Aqui entra a jataí, fica, entra a mandaguari, fica, entra uma borá, fica, que é o espaço ideal. Pode até ser uma mirim com um ninho pequenininho aqui, vai ser o suficiente para ela. Confecção: uma garrafa PET, jornal, embalar bem embalado, que não pode passar luminosidade para dentro, tá? Eu utilizo esse cotovelo aqui, ó, que encaixa perfeitamente em qualquer garrafa PET. Então, é um cotovelo 3/4, conexão, eles falam conexão rápida. É para fazer em casa, bem prático, né? Bem prático, tá? As outras PET eu corto. As pessoas geralmente também utilizam dessa forma, tá? Mas eu costumo fazer dessa forma para potencializar. E aqui eu derreto um pouco de cera. Às vezes nas transferências, até mesmo na mata, por incrível que apareça muito bicho acabam detonando as suas capturas. Então aquela sobra lá eu reaproveito a própria cera e passo aqui, que potencializa as capturas, tá? Feito isso, geralmente, antes de colocar esse pito, eu utilizo o atrativo. Esse atrativo aqui é de sobra de material das próprias abelhas. Eu coloco, deixo lá fechado, só vou tirar na hora de instalar a isca no local. E quais são os ingredientes que tem ali? Aqui eu tenho, olha, são de diversas. Aqui tem cera de quase todas as espécies que eu tenho. Eu tenho 11 espécies de abelhas, um pouco de cera, tem própolis, tem geoprópolis. Uma coisa para iniciantes, se eles conseguirem de fácil acesso, que é a aroeira salsa, mato, resina de árvores, você pode colocar também. Tudo isso que é algo que atrai o cheiro atrai um pouco elas, tá? Tem alguma medida aí? Na realidade, vamos supor, se eu tiver aqui, que nem está aqui, isso aqui eu já até fiz justamente para isso daqui. Se eu tenho essa quantidade, isso aqui é tudo geoprópolis de mandaçaia. Se eu tenho essa quantidade, o ideal é até cobrir. Para ele ficar bem forte, bem concentrado mesmo, tá? Quanto mais concentrado ficar, melhor. Vou te explicar o porquê. Você está vendo que cria uma camada interna, né? Se não tem isso aqui, as abelhas ela acabam escorregando o plástico, que não vai ter aderência. E tendo essa aderência, já começa a fazer a nidificação do ninho completo, os potes, tudo bonitinho. Então ajuda e potencializa muito. Então assim, a pessoa que não tiver acesso, como eu comecei, indo até a farmácia comprando um frasquinho de própolis, que deve estar 10, 15, 20 reais, colocar os 30 ml e 60 de álcool. Foi assim que eu comecei até eu ir adquirir. Aí na internet a gente vai, procura e você consegue começar a adquirir. Um desses aqui está em torno de 25, 30, esse 40, 50. E são, graças a Deus, dos meus eu tenho tido resultado e daqui a pouco vocês vão ver que realmente, bom, até hoje funcionou. Não posso reclamar não. Você comentou sobre os diferentes tamanhos e também os tipos de abelha que atrai, né? Mas Sim. Quais são os critérios que elas avaliam para ficar ali ou não? Vou dizer exatamente isso daqui, ó. Aproveitar que não está aberto. Vê se você consegue ver o sol lá dentro. Não. Isso daqui que é o mais importante, entendeu? Não pode entrar claridade nenhuma dentro da isca. Se entrar, elas não ficam. Elas não ficam de jeito nenhum. E, assim, dependendo
do ambiente que você instalar, depois vocês podem acompanhar, que está aqui a 2, 3 metros da gente, teve captura de uma espécie de abelhas domingo passado, outra veio lá, está tentando invadir. E o que está acontecendo? Até um assunto que o Carlos abordou. Mas você não está tirando as abelhas da natureza? Não. É diferente de você capturar um passarinho e prender. As abelhas a gente não prende, né? A gente oferece um ninho e isca, de lá colocamos numa caixa adequada para ela, também com espessuras boas, e ali você vai conseguir ajudar ela de uma forma ou outra, tanto com alimentação e dar continuidade na multiplicação. Você vai preservar e conservar as espécies. As iscas podem ser colocadas em diferentes pontos e variam de 50 centímetros a 5 metros de altura. No dia que você viu que tem a enxameação, você conta no mínimo 45, 60 dias para você fazer o processo delas perdendo a localização geográfica. O que acontece? Porque se eu tirar aquela isca dali e colocar no meliponário, eu vou perder todas as abelhas. Então você tem que tirar elas, levar numa distância de 2, 3 quilômetros, deixar ela lá por 30, 45 dias para depois retornar para o meliponário para o ponto definitivo. Então demora esse tempo mais ou menos da instalação até... É da instalação. Se der sorte de instalou, capturou em questão de 15 dias, com 60 dias, 90 dias você já está com um enxame dentro de uma caixa. Com certeza. A instalação de iscas em locais que não recebam sol pleno e nem mesmo ventos fortes garantem o sucesso da captura. A gente já preparou a isca e agora a gente vai fazer qual o processo? Aqui nós vamos transferir essa jataí, que já está capturada em torno de 60 a 90 dias, do ninho isca para a caixa. Tá? Sabemos que essa espécie não tem o ferrão que é capaz de picar as pessoas, né? Por que você tá com esse chapeuzinho aí de proteção? Então, eu tenho uma experiência aqui no Plantar em Casa que uma captura quase igual a essa, que está naquela caixinha logo ali atrás, muito forte. E se levar uma beliscada, 2 ou 3, 4 ou 5 ao mesmo tempo da jataí é uma coisa. Agora, se for centenas, acaba incomodando e você pode até atrapalhar no manejo da transferência. Você vai perceber aqui que muitas campeiras estão lá no lugar onde a isca estava. Vamos ver agora como que vai estar a hora que abrir ela aqui? Pode mostrar. Geralmente é bom tirar todo o plástico, né? De proteção. Na isca que eu falei para você, a questão de proteção. Por que é colocado o jornal? Para ela segurar a umidade que às vezes a própria colmeia produz, né? Tem uma noção de quanto tempo ela ficou ali preparadinha para poder receber as abelhas? A isca? Isso. Olha, aqui tem sido tão rápido que naquela isca ali em cima mesmo que a gente mostrou da Mandaguari, deixa eu colocar aqui do lado, depois eu tiro. Eu coloquei a isca em um dia, acho que não deu 3 dias já tinha captura. Então assim, como está no meio do mato, eu passo aqui às vezes cada 10, 15 dias e verifico todas as iscas, né? Uhum. Mas aqui não tem tido muita demora não. Por que eu faço a abertura da isca sempre aqui em cima? E sempre com a ponta do estilete para poder evitar de estourar potes e até mesmo de caso de machucar alguma abelha. Então sempre com o canivete bem inclinado. As criancinhas já estão saindo, as bebezinhas. Não tombar a isca para evitar que derrame algum tipo de alimento, né? Ainda mesmo assim, eu acabei estourando um potinho de mel. Pessoal, e assim é formado uma captura, tá vendo? Aqui é todo invólucro, geralmente elas fazem isso, o alimento é sempre em cima do ninho, tá? Uhum. Aí que a gente procura tirar esse alimento o máximo possível sem estourar, que aí você vai reservar ele e retornar ele para a colmeia. Ó, isso aqui é tudo mel,
Mel purinho de jataí, que coisa linda. Quer experimentar? Ah, eu quero. Vira a mão aí. Ó, tá pingando já. Quer experimentar? Que delícia, fresquinho da comendo. Quero comer. Leguminosa de alto valor nutritivo, a vagem pode ser uma boa opção de cultivo para o produtor. Adaptado às diferentes épocas de plantio, o feijão vagem se torna uma opção interessante de cultivo para o produtor. Renan, é fácil cultivar esse tipo de feijão? Oi, Bruno. É fácil, sim. Esse é um produto que ele é adaptado a diferentes regiões e a diferentes épocas. No caso desse nosso produto aqui, ele tem bastante resistência às doenças de verão. Ele tem as vagens bem cilíndricas e bem uniformes. E a partir de 70 dias de plantio, ele já está sendo colhido. Então é um produto bem flexível e bem adaptável para o produtor usar também nas áreas dele. Hoje em dia, o mercado oferece diferentes opções entre variedades determinadas e indeterminadas para o produtor. A gente trabalha com esse indeterminado, que hoje é o segmento mais plantado no Brasil. Mas para o produtor que é a opção de plantar do tipo determinado, a gente tem a Tati, que aí as vagens são um pouco diferentes, são umas vagens mais verdes e mais macias um pouco. E também é um produto bastante produtivo. Então hoje a gente tem essas opções de trabalhar tanto com determinado quanto com material indeterminado. Renan, se você puder mostrar aí pra gente, aí nesse pé ao teu lado, quais são as características que o produtor tem que buscar para ter um bom plantio? Ele tem que buscar o espaçamento ideal da cultura, Bruno. E assim, a gente tem esse produto que ele é bem produtivo, tá vendo? Ele tem um pegamento sequencial de frutos, uma boa resistência às principais doenças e a uniformidade de vagem, sabe? O mercado hoje busca vagens mais tenras e mais retas. Então a gente consegue ter uma boa qualidade nos frutos aí, que é o produto comercial que o produtor vai vender depois, né? Vai comercializar. O que leva essa variedade a essa resistência e o que isso traz de benefício para o produtor? Hoje a resistência mais barata que a gente tem em plantas é a resistência genética, que é aquela que já vem embutida na semente, já vem no material genético da semente. Isso proporciona para o produtor uma planta com maior sanidade durante o ciclo. Logo, ele vai ter uma colheita maior de frutos com maior qualidade e uma maior produtividade na lavoura dele. Você falou do ciclo. Qual que é o período certinho, quantas vezes ao ano, o que o produtor pode saber e precisa saber sobre isso? Esse produto, a gente posiciona ele na época de primavera e verão, que são as épocas mais quentes do ano. O ciclo vai muito do manejo do produtor, principalmente do manejo fitossanitário que ele faz na cultura. Mas esse produto ele começa a produzir a partir de 70 dias. Aí o período de colheita depende muito dessa questão do manejo fitossanitário, do manejo nutricional que ele faz na planta. Quais são os tratos sanitários e nutricionais mais indicados para ela? Em relação ao manejo nutricional, a maioria dos nossos produtos a gente tem uma sugestão de nutrição que a gente passa para os nossos produtores. É claro que cada situação, cada tipo de solo, ele vai ter que fazer um manejo diferente. Então a gente tem uma base que a gente sugere para ele fazer em cima das necessidades do solo dele, da necessidade da cultura, ele vai se adaptando. E o manejo fitossanitário é bastante... ele tem que acompanhar bastante a lavoura, ele tem que ver as principais pragas que estão atacando a lavoura dele, tem que ver as principais doenças, e em cima desse visual, desse manejo, desse acompanhamento da lavoura dele, ele vai fazer os tratos culturais, principalmente os fitossanitários, que a lavoura vai precisar para chegar nesse fim de ciclo. Para quem está querendo plantar o feijão vagem, o especialista traz dicas importantes para se fazer um bom cultivo. A primeira dica que a gente dá é assim, se ele já é produtor rural, ele procurar o consultor técnico dele, o que atende ele de alguma revenda nossa parceira, porque assim, a gente precisa ter uma boa análise de solo, uma boa interpretação, tem que começar do básico, a gente tem que fazer uma calagem prévia, porque sem a calagem a planta não vai ter a absorção necessária dos nutrientes. E assim, é uma cultura de fácil manejo,
para quem está começando, principalmente na horticultura, é uma cultura que dá para iniciar por ela. O manejo dela é bem tranquilo, igual eu falei, a gente tem que ter o acompanhamento de um técnico, para ele saber posicionar tanto os adubos quanto os defensivos que a gente vai usar na lavoura, mas é uma cultura de bastante facilidade de trabalhar a princípio. Hoje em dia a gente vê que a horticultura é uma das vertentes aí que está ajudando a agricultura brasileira aí a decolar. A gente está sempre trabalhando na questão de melhoramento genético, melhoramento de manejo geral, justamente para entregar para o produtor a melhor semente, com maior sanidade, para ele chegar e conseguir ter uma boa produtividade, uma boa produção de qualidade, tanto para ele quanto para os colaboradores dele, e depois no final lá pôr o dinheirinho no bolso. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. A integração de lavoura, pecuária e floresta vem crescendo muito. No estado de São Paulo, ela conquista cada vez mais adeptos, que já provam no bolso as vantagens do sistema. A integração lavoura, pecuária, floresta cada vez mais vem se expandindo pelo Brasil. Segundo estudos publicados pela rede ILPF, o país conta com aproximadamente 17,4 milhões de hectares com o sistema adotado. Em São Paulo não é diferente, e os produtores estão buscando melhores resultados através dessa soma de fatores. Hoje em dia, se eu falar em nível nacional, é impossível a gente pensar sem uma integração. A integração é positiva em termos econômicos, em termos sociais, em termos ambientais. A gente aumenta a produtividade numa menor área, então a gente tem esse fator de efeito poupa-terra. A gente consegue ampliar a agricultura sem avançar a fronteira agrícola, sem derrubar uma árvore, pelo contrário, colocando componente florestal. O mais importante que a gente pensa, trazendo dinheiro para o bolso do produtor. Os produtores às vezes não têm esse conhecimento, então, mas a maioria que a gente contactou e tudo acha interessante e até um desafio para a gente, né? Tá levando isso para a região, tá conseguindo levar essas informações para tentar uma melhoria de ganho ali para esses produtores, né? O incentivo pela adoção do sistema é uma peça importante nesse quebra-cabeça, que visa a lucratividade para quem está na lida diária do campo. E ações como a Caravana ILPF ajudam a ampliar os números desejados. Desde a década de 90, exatamente 1996, que nós já começamos a plantar sistemas integrados, agro-silvopastoril, hoje a gente chama de sistemas ILPF. Então isso não é uma novidade no Grupo Suzano. E a gente continua incentivando também essa prática, adotando dentro das estratégias de cada unidade florestal, que são várias no Brasil, a gente adota essa tecnologia também como mais uma oportunidade de negócio para o produtor rural. É mais uma atividade que ele tem aqui de substituição de renda, ou seja, ele dedicou uma parte da propriedade dele ou dentro do talhão de plantio, ele usou isso para a gente fazer plantio florestal, acreditando também na cultura florestal, e uma parte ele vai continuar aí com a produção agropecuária numa escala menor. Conhece a abóbora cabotiã? Ela é bem versátil e pode ser consumida cozida, refogada e até assada. Além disso, num país tropical como o nosso, ela pode ser cultivada com sucesso durante o ano todo. Há quem chame de abóbora, há quem conheça por jerimum. Tem também quem a defina como tetsukabuto, japonesa cabotiá ou cabotiã. Mas se tem algo que todos podem concordar, é sobre a versatilidade do fruto quando utilizado no preparo de receitas diversas. E se tratando de seu cultivo, não é diferente.
As abóboras elas são bastante rústicas, podendo ser plantadas no Brasil todo, no ano inteiro. A gente só tem que tomar cuidado e evitar as épocas muito frias, porque ela não suporta temperaturas abaixo de 10 graus, ela já vai sentir, travar a planta, mas em geral pode ser plantada o ano todo. O mais comum é o sistema de produção em campo aberto mesmo. Muitas regiões não utilizam nem sistema de irrigação. E como eu disse, é uma cultura rústica que vai se adaptar bem nas condições mais adversas. O espaçamento aqui no caso onde a gente está vendo as kabochás, tetsukabutos, né? O espaçamento mais utilizado é 3 metros entre linhas para 1 metro, 1,5 metro entre plantas. Em geral, o ciclo das tetsukabutos ela vai de 75 até 110 dias, dependendo das épocas mais frias do ano. Oferecendo propriedades que combatem o envelhecimento precoce, a qualidade final desse produto depende do manejo nutricional e fitossanitário realizado no campo. É importante o produtor controlar as ervas daninhas. Esse controle ele é feito desde o início do ciclo, né? Principalmente quando as plantas ainda estão pequenas e vão entrar em competição com as abóboras. Então é importante o produtor estar controlando, sim, esse controle é feito na base da enxada mesmo, para conseguir não ter competição entre a abóbora e as plantas daninhas. É importante estar sempre fazendo análise de solo antes do plantio, né? Tá fazendo sempre rotação de cultura para conseguir adequar bem a nutrição aí das plantas. No caso da tetsukabuto, ela é bastante exigente em nutrição e quando a gente ajusta, né, a nutrição necessária aí para ela, isso vai dar mais produtividade e rentabilidade para o produtor. Então é importante sim, ele tá fazendo essa análise de solo, tá fazendo um acompanhamento planta a planta, não tem receita de bolo, mas é muito importante para conseguir colher maiores produtividades. O controle de pragas e doenças ele vai ser com o uso de fungicidas, inseticidas. É importante sempre estar respeitando as carências, as dosagens e a rotação entre princípios ativos. De doença a gente pode falar de oídio, né? Uma doença bastante importante aí que acontece nas abóboras, e as viroses também das abóboras em geral são bastante importantes. Essas viroses transmitidas, a maioria delas, as principais delas, por pulgão, por afídeos, né? E aí é importante estar fazendo o controle desse vetor para diminuir essa pressão mesmo de viroses. Mesmo apresentando rusticidade, a colheita no momento ideal traz melhor rendimento para o produtor. A pré-colheita para as abóboras até que não tem muita exigência não. Geralmente o produtor vai acompanhando tanto o ciclo, né, quanto a planta que começa a entrar em senescência no final do ciclo. E aí é importante a hora que ela, né, já está no final do ciclo, o produtor entrar para colher, porque aí, muitas vezes é a hora que a planta já não aguenta mais e aí entra o sol queimando os frutos e isso deteriora bastante o produto final. Um ponto importante para a gente lembrar das tetsukabutos é que a gente precisa fornecer o polinizador para ela conseguir ter o pegamento dos frutos. Então, ou uma outra abóbora, que pode ser uma moranga, pode ser uma butternut, para fornecer esse pólen para ela, ou uma polinização artificial, que o produtor usa bastante, 2,4-D, em baixas dosagens, né, respeitando todas as doses, mas se o produtor não usar um polinizador ou artificial ou uma outra abóbora que vai fornecer pólen para esse tetsukabuto, ele não vai ter produção. Chegou a hora de ir embora, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais, ok? Até lá!